Fala, meus amigos investidores! Marcos aqui do canal do Zero ao Dividendo, mais uma vez trazendo um vídeo muito importante sobre a alta, mais uma vez, da nossa Bolsa de Valores. Pessoal, é recorde atrás de recorde. O que está acontecendo? Será que 185 mil pontos é apenas o começo de um grande movimento de alta? Tudo isso nós vamos discutir no vídeo de hoje, mas antes de entrarmos de cabeça nesse conteúdo, eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse esse vídeo, deixasse aqui abaixo o seu comentário, compartilhasse esse conteúdo e se inscrevesse no canal, tá certo? Pessoal, o que está acontecendo com a nossa Bolsa de Valores? Recorde atrás de recorde. Como que está o cenário atual? 185 mil pontos atingiu a máxima de hoje, fechando a 184 mil pontos. No acumulado de janeiro de 2026, já temos uma alta de 14,63%. Hoje fechou com uma alta de 1,52% e ontem, no pregão anterior, já tinha fechado também em alta. E esse movimento de subida ele tem sido influenciado por quais fatores? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre o rally dos gringos, né? Entrada de capital estrangeiro. Vamos falar também de um fato interessante, que é a saída do capital nacional da Bolsa. É um dado importante que pouca gente menciona. E vamos falar também sobre a taxa Selic. O Compom fez uma reunião hoje e vamos continuar com a manutenção da taxa Selic em 15%, mas com uma previsão, ou pelo menos uma sinalização de corte dessa taxa na próxima reunião do Compom. Pessoal, o que tem levado esse movimento de subida, esse forte movimento de subida que a gente tem visto aí nos últimos dias? Em 2025, 27 bilhões de dólares foram colocados na nossa bolsa de valores por intermédio de um fluxo de capital estrangeiro. Em 2026, nesses primeiros dias do ano, 16 bilhões já foi inserido dentro da nossa bolsa. Cerca de 60% de todo o capital do ano anterior, provocado por um grande fluxo estrangeiro. Então, todo esse dinheiro sendo aplicado na nossa bolsa, ele funciona como um combustível para a subida dos preços. Então, essa alta que a gente está vendo aqui é muito por conta da injeção desse capital adicional vindo do exterior. Por motivos, né, que a gente tem ouvido aí nas notícias, né? As incertezas lá fora faz com que as pessoas procurem mais segurança em países emergentes, como o Brasil, e acaba colocando o seu capital em busca de grandes, né, oportunidades e rendimento. Mas no contrafluxo, um dado interessante é a saída do capital nacional da bolsa. No ano passado, 63 bilhões de reais foram retirados dos grandes fundos de ações. O que significa isso? Qual é a leitura que a gente tem? É que os investidores, muitos deles, por conta da alta da taxa Selic, retiraram o capital da renda variável e alocaram na renda fixa, buscando mais segurança. E aí houve uma saída muito grande desse capital nacional da Bolsa de Valores. Só esse ano, 2,1 bilhões já foram retirados desses fundos de ações, leituras dadas através de ETFs, fundos de ações de grandes bancos, e mostra que na contramão do fluxo de entrada do capital estrangeiro, existe um fluxo de saída do capital nacional, alocando ali o dinheiro na renda fixa, né? Menos oscilação, menos riscos
e retorno elevado. Mas, ainda com essa alta do preço, a nossa bolsa ela está cara ou está barata? Só para a gente ter uma ideia, o PL atual da nossa bolsa, que é o preço sobre o lucro, ela está em torno de 10,4 vezes o PL. E a média dos países emergentes está em torno de 12 vezes o PL. Isso significa dizer que, embora o preço ele esteja subindo, a nossa bolsa ela ainda encontra-se barata. Ela está com o seu valor muito atrativo, favorecendo a entrada desse capital. E aí agora nós temos um paradoxo. Nós temos a entrada de capital estrangeiro forçando o preço para cima e nós temos uma parcela de um capital nacional fora da Bolsa de Valores que pode entrar com esse movimento de subida, porque a nossa bolsa ela ainda está descontada. Além disso, com o anúncio da manutenção da taxa Selic, mas com a expectativa dessa taxa cair em março, o investidor nacional pode fazer agora o caminho reverso. Nós saímos da Bolsa de Valores, mas com a taxa de juros mais baixa, a tendência é que esse capital nacional retorne junto com esse capital estrangeiro que já está entrando. Então nós temos duas ondas aí. A primeira onda é o capital estrangeiro entrando, que já começou. E a segunda onda é o retorno do capital nacional por conta da queda da taxa de juros para dentro da Bolsa de Valores, fazendo ainda mais o preço subir. E aí tem um dado interessante da Morgan Stanley, que ele fala o seguinte, né? Se a taxa de juros do Brasil ela sair de 15 para 13,5, será injetado na Bolsa de Valores um fluxo de aproximadamente 6 bilhões de dólares. Se o cenário cair de 15 para 11,5, final de 2026, há uma expectativa de uma injeção de 14 bilhões em fluxo estimado entrando na nossa Bolsa de Valores. E se a taxa de juros cair, ainda existe esse fluxo de retorno desses 4% de investidores que estão fora no momento voltando, com uma expectativa de entrada de cerca de 100 bilhões de dólares entrando na nossa bolsa. E o que isso pode provocar, pessoal? O que esse grande movimento que a gente está vendo hoje pode provocar? Pode provocar um bull case. Hoje nós estamos aos 185 mil pontos, mas com a entrada de capital estrangeiro, com o corte da taxa de juros e a reentrada desse capital nacional na nossa bolsa, a gente pode chegar a 240 mil pontos, pessoal. Um upside potencial de 20% mais com a entrada dos investidores domésticos na Bolsa de Valores, juntamente com a entrada do capital estrangeiro. E como que a minha carteira está se comportando, pessoal, com esse grande movimento que a gente tem visto nos últimos dias? Se você fizer um comparativo dos vídeos anteriores, o meu valor investido ele praticamente não mudou. Eu fiz um ou outro aporte, mas o valor do patrimônio ele saiu de 7, 8% para 10,33%, mais ou menos 2% de valorização, uma rentabilidade de 13,88%. E a grande pergunta é: ainda existe oportunidade de aporte para os meus ativos, uma vez que nós temos aqui, Petrobras com uma variação positiva de 22,86%, R$ 37,00 seu preço atual. Itaú com uma valorização de 22,69%, R$ 46,00 o preço atual. Odontoprev
se aproximando aqui do meu preço médio, estava muito descolado, mas com essa alta já está aproximando. TIM com uma variação positiva de 12,22%, um preço atual de R$ 25,00. A direcional, que nos vídeos anteriores ela estava aqui com uma variação negativa, hoje já aparece aqui com uma variação positiva de 1,42%, preço atual R$ 14,00. Caixa Seguridade com uma variação de 23,77%, preço atual de R$ 17,60. Marco Polo, que também estava muito descolada, chegou a ficar aqui com 22% de variação negativa, mas nesses últimos dias já quase colando aqui o preço atual com o meu preço médio, uma variação negativa de 9,35%. A ISA E4 com uma variação de 22,47%, preço atual R$ 28,00. Banco do Brasil, que outrora estava com preço muito lá embaixo, uma forte valorização, uma variação positiva de 23,61, preço atual R$ 25,00. E a Sanepar, com uma variação de 30,97%, preço atual de R$ 9,08. Será que existe oportunidade aqui nas ações? Olhando para o meu preço teto aqui, não tem, pessoal. Essa é a realidade. Quando eu faço aqui o meu preço teto, eu verifico que Itaú está sem margem, apenas 2% de margem. Petrobras está sem margem, apenas 7% de margem. Caixa com 2,2% de margem. ISA com 0,68% de margem. A única que tem uma margem aqui considerável é a direcional, mas aí nós teríamos que fazer o valuation. Aqui pelo yield projetado, o preço teto seria de 21,80 frente a 14,21. Então teria margem para poder aportar. Banco do Brasil sem margem alguma, né? Mesmo que eu coloque aqui 5% de yield, aí já não seria vantajoso. O preço teto seria de 23,60. Com 6% de yield, preço teto 19,67, preço atual está 25,40. Então não vale a pena investir em Banco do Brasil no momento, tá? Vamos ver como é que vai vir o resultado do quarto trimestre de 25 para fazermos o valuation e ver se a gente muda um pouquinho esse preço teto. Mas a princípio, sem condições de aportar em Banco do Brasil. Sanepar, margem muito apertada, 7% de margem. Odontoprev, uma margem também apertadinha. Pomo tem uma margem boa, 8,40 preço teto. Quando eu olho aqui, o preço atual está 6,60. Ainda tem uma oportunidade em Pomo. E TIM, sem margem, né? Muito próximo aqui na nossa margem de segurança, preço teto em relação ao preço atual. Olhando aqui para os fundos imobiliários, pessoal, vamos ver se tem oportunidade com essa alta, né, da nossa bolsa de valores. Aí eu analiso aqui pelo PVP. Olha, tem muitos fundos aqui que estão com PVP abaixo de 1. Que seria oportunidades aí. Na contramão das ações que estão subindo, existem muitos fundos aqui que ainda estão descontados. Então eu posso direcionar os meus próximos aportes, olhando para as ações. Para direcional, a gente viu o nosso preço teto estava em torno de 21, e Pomo, que estava em torno de R$ 8,00. Nas ações a gente tem essas oportunidades. Pomo e direcional. E nos fundos imobiliários, praticamente todos os meus fundos aqui estão com PVP abaixo de 1. Ou seja, os próximos aportes, provavelmente eu vou colocar o meu capital aqui nos fundos imobiliários, ou na direcional e na Pomo, que tem ali uma margem de segurança no preço teto. Olhando aqui para a criptomoeda, ela nessa semana está com preço abaixo do meu preço médio, então também uma boa oportunidade para aporte. E o nosso ETF nacional que replica o índice americano SEP 500,
Ele está com preço atual de R$ 109, portanto abaixo do meu preço médio, então é uma boa oportunidade de aporte. Lembrando que esse ETF ele paga dividendo e o meu foco é dividendo. Ou tem a oportunidade também de fazer um caixa, né? Já que a gente não tem tanta oportunidade assim nas ações, nesse momento a gente pode fazer um caixa esperando o mercado recuar, esperando uma grande correção, porque se o cenário macroeconômico também der uma desestressada, se o Trump parar de ficar arrumando ideia com o mundo todo, pode ser que esse fluxo de capital estrangeiro que entrou na bolsa saia. Então nós estamos falando de uma grande correção. E aí sim, com esse caixa formado aqui, né, na reserva de oportunidade, quando a bolsa fizer essa grande correção, a gente pode retornar aqui nas ações para poder verificar se existe oportunidade na ação que hoje não tem. Vocês viram aqui o preço teto, né? Tá com a margem muito apertadinha, então a gente não tem muito o que fazer com relação aos aportes nas ações. Nós temos oportunidade sim nos fundos imobiliários, muitos fundos descontados, PVP ainda menor do que 1. Temos oportunidade na criptomoeda, nos ETFs, ou fazer um caixa para oportunidades futuras, pessoal. Então esse é o vídeo de hoje. Eu queria trazer para vocês aí, né, esse grande movimento de alta da Bolsa de Valores, motivo, entrada de capital estrangeiro. Né? Antes que eu esqueça, deixa eu trazer aqui também o comunicado da reunião do Copom, que decidiu manter a taxa Selic em 15%, porém com uma expectativa aqui, ó, antevista, né? O comitê antevê em se confirmar do cenário esperado, iniciar a flexibilidade da política monetária em sua próxima reunião. Ou seja, a taxa de juros ela pode tender de fato a cair lá em março, e aí, né, esse retorno de capital nacional pode estar voltando para a Bolsa, provocando essa segunda onda de subida, com uma grande expectativa de atingir 240 pontos percentuais nos ativos da Bolsa de Valores, né, na nossa renda variável. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.